Por que eu tenho tanta dívida? Essa é uma preocupação verdadeira, uma preocupação de muitas e muitas e muitas pessoas. Isso tira o sono de muita gente. Porque não existe nada mais difícil do que você saber que você tem um compromisso financeiro, que você tem esse compromisso de pagar outras pessoas ou instituições ou necessidades materiais ou de subsistência, não importa, mas que você não tem dinheiro suficiente para bancar essas despesas, para custear essas despesas e que você está devendo. Do ponto de vista do economista, você está ganhando menos do que você precisa para você poder atender às suas necessidades, ou você está gastando mais do que você ganha. Do ponto de vista do advogado, você está num fio tênue de risco de ter o seu nome impedido, né? Os seus créditos impedidos. Do ponto de vista da sua família, talvez você deveria ser mais ousado, trabalhar mais ou ser um pouco mais conservador e gastar um pouco menos e talvez do seu próprio ponto de vista você não saiba o que fazer, né? E talvez seja por isso que você está me ouvindo até agora, porque realmente é totalmente angustiante ficar devendo e gera uma ansiedade imensa, principalmente para quem não gosta de dever, né? Porque tem gente que lida super bem e essas pessoas que lidam super bem, elas nem estão nem aí, elas nem consideram que elas estão devendo. Mas quem não gosta de dever, realmente eu tenho certeza absoluta que precisa desse vídeo, que precisa destas palavras, porque isso vai ajudar sobremaneira a sua vida. Agora eu quero convidá-lo para você ouvir, para você conhecer um ponto de vista que ele é totalmente inexplorado, aliás, muito, muito, muito novo. Pouquíssimos profissionais, especialistas em constelações falam sobre isso. E é acerca de dívida, de dinheiro e de prosperidade que eu quero lhe entregar, lhe oferecer esse conhecimento. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição um link para você acessar um vídeo que eu falo bastante sobre isso, que é o que tem além do aparente, quando uma pessoa realmente está vivendo numa condição de dívida. Aliás, é fundamental que você perceba que o ponto de vista sistêmico, ele traz para nós uma visão que ela é totalmente alinhada. E se você seguir essas indicações, você vai perceber que as resoluções elas chegam absolutamente para você. Não só na área da prosperidade, como da saúde e da felicidade. Eu tenho dito isso insistentemente e persistentemente, porque eu tenho visto muitas pessoas mudarem as suas vidas seguindo essas marcas, seguindo essas métricas, essas dicas do caminho sistêmico. Perceba que o seu problema, o seu sofrimento, pode estar absolutamente dentro de suas memórias transgeracionais, das suas memórias sistêmicas, e você só vai resolver esses problemas que têm origens sistêmicas e em memórias transgeracionais com intervenções sistêmicas. Não tem outra saída, não tem outra forma. Aliás, eu diria para você, não se preocupe em procurar outras saídas, porque você já encontrou a saída. Bem, e nós sabemos quantas e quantas pessoas fazem cursos acerca de gestão financeira, de gestão de negócios, de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro, de como fazer investimentos, de como resolver dívidas, do ponto de vista cartesiano mesmo, do ponto de vista lógico, um curso, uma planilha, um controle financeiro, e elas continuam da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma. E eu quero dizer então para você que essa situação significa absolutamente que a resposta está na abordagem, na intervenção sistêmica. Aí está o pulo do gato, como dizia lá na roça, né? O pulo do gato, o truque do mestre. E não é incomum eu ter no meu grupo de assinaturas, no grupo de estudos da terapia real, não é absolutamente incomum eu ter profissionais da área de economia, da área da consultoria, que vêm estudar comigo para que eles possam efetivamente dar esse suporte sistêmico para os seus clientes e aí realmente eles conseguem encontrar as soluções. Então, é super importante você saber que nesse vídeo
você vai ter as direções. E você saberá exatamente o momento certo para você seguir essas direções. Não é mágica, porque cura, equilíbrio, harmonia, sucesso, êxito é jornada. Mas se você trilhar esses passos que você recebe aqui por meio do nosso canal, aqui por meio das nossas dicas, você pode ter certeza absoluta que você será uma das pessoas que vai testemunhar as soluções financeiras, as soluções acerca da sua prosperidade que você haverá de ter encontrado por meio dessas dicas, dessas intervenções, desses exercícios sistêmicos na sua vida. Inclusive, eu tenho uma aula sobre isso, acerca desta visão lógica e prática, lá no meu grupo de assinaturas, lá no Jetter, que você pode entrar pelo link que está aqui na descrição e você ter acesso, porque esse é um conhecimento maravilhoso que pode modificar a sua vida. Então vamos agora dar início a essa mudança e esse aprendizado, que é um caminho que você vai perceber que ele é totalmente possível para todas as pessoas, inclusive para você. E qual é o início? O início você tem que se dispor a aprender. O amadurecimento contínuo, ele faz com que você faz com que você tome decisões, faz com que você efetivamente transforme essas decisões e esse conhecimento em prática na sua vida. Inclusive, absolutamente, comportamentos que lhe dão a condição de você sair das dívidas, sair da condição de dificuldades financeiras. Talvez você esteja se perguntando, mas como que eu identifico nas minhas memórias transgeracionais se isso realmente é um problema de dívida, que traz dívidas? Uau! Essa é uma pergunta fantástica. Aliás, o mundo ele é movido por meio de perguntas. Eu tenho uma frase que surgiu numa aula, isso há bastante tempo, que é quando a sua vida não vai para frente e você busca soluções de âmbito mais prático, próximo de si, e essas soluções não vêm, é porque você precisa olhar para trás. A vida ela é muito sábia, então lembre-se sempre disso. Quando a vida não vai para frente, significa que as soluções estão atrás. Atrás onde? É quase como se você precisasse virar o carro que está indo numa direção e seguir para outra direção. Porque na nossa percepção sistêmica de vida, não existe essa divisa, essa divisão tão didática que na nossa mente cartesiana tem, que existe passado, presente e futuro. Na verdade, é um grande contínuo dentro da nossa percepção sistêmica. Então, muitas vezes, um acontecimento de sofrimento que tem na nossa vida, lá, que parece que está há 3 ou 4 gerações, ou até mesmo na nossa infância, isso é até mais fácil de admitir, que isso esteja atuando no aqui e o agora. Porque está atuando no aqui e o agora. Não existe nada que ficou lá longe, perdido. Você já observou que muitas vezes uma pessoa, ela tem olhos azuis e aí as pessoas da família dizem: ela tem esses olhos azuis porque o avô da minha mãe tinha os olhos azuis. Não é impressionante isso? Então, isso explica para você que as memórias transgeracionais elas permanecem, não só as características físicas, como também os sofrimentos emocionais. As condições maravilhosas dos nossos antepassados, aquilo que eles experienciaram como situações fortalecedoras, podem ser presentificados na nossa geração atual como talentos, como dons. A pessoa absolutamente nunca foi para a escola e é um hábil marceneiro. E aí você pergunta para ela: e os seus antepassados? O meu pai não, mas o meu avô fazia todos os móveis de casa nas horas vagas, era ele que fazia. E essa pessoa hoje é um hábil marceneiro. Olha que coisa linda, né? Então, aquelas experiências positivas dos nossos antepassados, elas podem se revelar na nossa geração atual, em nossas vidas como talentos, como dons, como competências, como habilidades. E os sofrimentos dos nossos antepassados, eles também ficam disponíveis. E ficam disponíveis e eles se mostram como sofrimentos. Agora chega o ponto que eu quero lhe dizer. Dívida e dinheiro é a memória de pai dentro dos nossos sistemas. Talvez isso possa ficar um pouco, Olinda, mas isso parece tão abstrato, mas para a nossa mente nada é abstrato. A nossa mente, o nosso sistema neurológico, ele é incrível, e Jung já dizia, ele já trabalhava isso, contando sobre arquétipos. É lindo demais nós percebermos
que a nossa mente ela faz pequenas correlações para a gente poder sobreviver no mundo, para poder sobrar espaço para descansar, para criar, para tocar a vida. Mas esses espaços, essas decisões, essas memórias, esses engramas, eles não são só todos positivos. Eles também podem ter essas referências limitantes, essas referências sofridas, como é o caso do que nós estamos trabalhando agora acerca do dinheiro. Então, se existe na família desse indivíduo uma situação maravilhosa de pertencimento, de apoio, de presença de figura paterna, mesmo que seja na geração dos pais, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, essa pessoa não vai ter problemas persistentes, crônicos, difíceis de superar em relação ao dinheiro. Vai ter situações normais, situações corriqueiras que todo mundo tem. Agora, quando essas situações se tornam persistentes, que elas são desproporcionais ao contexto, desproporcional até o tanto que a pessoa investe, o tanto que a pessoa se dedica, é porque existe uma memória de orfandade, é porque existe uma situação de abandono, uma situação de falta de assistência adequada e apropriada em relação à infância de alguma criança e que veio por parte da figura parental masculina. É quase como se, por meio do dinheiro que escapa da mão ou do dinheiro que não vem, sistemicamente está sendo lembrado para esse indivíduo: cadê o seu papai? Cadê o papai que provê? Onde está essa figura parental masculina que tem a força da criatividade, a força da solução, a força da subsistência, o amor que honra, o amor que é justo? Quem não consegue dinheiro suficiente carrega uma memória sistêmica de: eu não tive pai de modo suficiente. O pai, dentro do nosso sistema, não conseguiu nos proporcionar o bastante, que seja por uma morte incidental, por um assassinato, por uma doença. Alguma criança ficou privada dessa bênção de ter um pai maravilhoso que provê, que cuida, que zela, que ampara, que é figura de proteção, que é figura de segurança. Né? Todos nós, você que está me assistindo, você sabe o quão maravilhoso é para nós, né? Para mim, para você, né? Talvez, não sei, mas eu, por exemplo, que tive um pai tão presente na minha infância. Que lindo era saber que o meu papai, ele voltava tarde para casa, ele estava trabalhando. E quando ele chegava em casa, ele servia, minha mamãe servia o jantar para ele, e eles proseavam, e ele ia dormir e dizia boa noite, Deus abençoe, e no outro dia eu sabia que meu pai novamente iria prover. Essa segurança maravilhosa que uma criança tem na sua infância não é bênção só para a sua própria vida, é bênção para todas as gerações futuras. Do mesmo modo que se há dificuldade de em alguma geração anterior, ausência desse pai, porque ele está sofrendo, porque ele está disfuncional, ou porque ele faleceu, por algum motivo, essa memória de falta de pai, ela se mostra na vida de algum descendente. De que jeito? Problema com dinheiro. Problema com dinheiro. Ou não ganha dinheiro suficiente, ou o que ganha nunca é suficiente, ou as pessoas tomam emprestado e não devolvem, ou tomam emprestado e não conseguem pagar. Dívida é isso. É essa sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. É essa sensação horrível de não ter o suficiente para a sua subsistência, para a sua vida, para a sua abundância, para a sua prosperidade. Uma experiência de orfandade dentro de um sistema, ela pode não ressoar em todos os descendentes. Digamos que um bisavô faleceu cedo e o avô ficou órfão. Vários descendentes poderão ter prosperidade. E alguns desses descendentes poderão estar em ressonância com este avô que ficou órfão. E esses descendentes poderão, de uma forma totalmente esquisita, que os outros bem-sucedidos não compreendem, eles poderão carregar essa situação de o pobre da família, o fracassado da família, o que não consegue pagar as dívidas dentro da família. E muitas vezes os irmãos não entendem, os tios não entendem por que essa pessoa está sempre devendo. Nós chamamos isso, no mundo sistêmico, no mundo das constelações sistêmicas, de lealdades. Alguém que não tem nada a ver com o problema, um inocente, carrega a tarefa de resolver essa situação,
de trazer o amor de volta, de trazer a memória desse pai de volta para essa pessoa que ficou órfã. Não é pessoa propriamente dita. Aqui nós estamos falando de memória, nós estamos falando de memória transgeracional, nós estamos falando de epigenética. Talvez você esteja realmente se perguntando agora, então acho que isso tem solução, ou será que não tem? Inclusive no livro A Verdade sobre o Sofrimento Humano, tem exatamente um capítulo sobre memórias transgeracionais que você pode estudar mais lá sobre isso e aprender muito mais, e vai tornar muito mais claro para você como é que é a dinâmica do funcionamento de memórias transgeracionais nas nossas vidas. Inclusive, esse livro é a base atual do meu grupo de assinaturas. Aliás, esse é um tema maravilhoso que eu trato extensivamente nesse grupo de estudos terapêuticos da Escola Real. É totalmente direcionado e você poderá ter muitas ideias e muitas soluções, possibilidades de soluções acerca do sofrimento humano. Aliás, como eu sempre falei, o conhecimento é o que nos salva desse abismo terrível que é o fracasso, que é a doença, que é a tristeza. Só por meio do conhecimento você realmente consegue salvar a sua vida. Conhecimento é tudo nessa vida. Eu sempre indico para os meus clientes, para os meus alunos, para todas as pessoas, para os meus filhos, o conhecimento é um processo terapêutico. Aliás, o verdadeiro processo terapêutico, ele te dá conhecimento. Aliás, essa é uma metodologia exclusiva de trabalho, do meu trabalho. Você enxerga o conhecimento, você percebe o conhecimento, enxergando a sua vida, tendo insights, tendo percepções e verdadeiras soluções para a sua vida. E como cura é jornada, aí depende de você o passo a passo. Mas lá você tem toda uma cartilha de conhecimento que você pode empreender e transformar a sua vida de forma incrível e de forma maravilhosa. Aliás, esse é um tema tão amplo, tão amplo, tão amplo, por isso que eu falo dele aqui, por isso que aqui eu falo do meu grupo de assinaturas, porque esse é um tema muito, muito amplo para a gente aprender simplesmente num vídeo, mas eu tenho certeza de que você absolutamente já teve algumas ideias muito legais e você já está se sentindo muito melhor agora. Bem, então, para resumir, você já sabe agora, você já tem esse conhecimento que uma dívida, um problema financeiro na sua vida pode ter como origem uma memória transgeracional. E se você resolver essa memória transgeracional, ou quando você resolver essa memória transgeracional, a sua vida financeira simplesmente vai fluir em prosperidade, vai fluir em abundância. E talvez agora, enquanto eu estou ainda lhe falando acerca desse tema, você já está imediatamente lembrando de situações que o seu pai lhe contava, ou que a sua mãe, ou que os seus avós, e que tem a ver com, explica exatamente esse sofrimento e que te dá sinais precisos de como você pode curar a sua vida. Porque saindo da culpa e encontrando um caminho de possível solução, isso já é uma solução. Inclusive, você pode ajudar muitas outras pessoas compartilhando aqui com as pessoas acerca desse conhecimento, inscrevendo-se aqui no meu canal, porque efetivamente isso é uma corrente do bem. Quanto mais pessoas nós ajudarmos por meio do conhecimento, melhor a vida vai para diante. Então compartilhe aqui esse vídeo, é só você apertar o botãozinho aqui do YouTube, porque você poderá ajudar muito mais pessoas. Muito grata, um abraço feliz e florido para você e até breve.